Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Vamos dar sequência à nossa série de vídeos falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709, que é a nossa famosa LGPD. Então vamos mostrar aqui mais uma ferramenta, mais um meio de você implementar a LGPD na sua empresa, na sua organização, na sua área, seu setor, como queiram chamar. Então, nós mostramos aqui uma tabela, uma planilha, um modelo de como estruturar esses dados dentro da sua área. É importante que quem for fazer esse levantamento seja alguém que conheça a área, conheça os processos e que tenha um olhar bem sistêmico sobre os processos dessa área. Importante também que tenha sido levantado, como eu falei no vídeo anterior, os focais, ou LPDs, ou os líderes de proteção de dados nas áreas, que vão ser o apoio do DPO, ou do encarregado de dados, nesses processos. Então, nós vamos trazer essa parte dos processos sobre aplicações, sobre sites. Fizemos uma separação, mas você pode, se for da sua vontade, fazer tudo junto, não tem problema. Então aqui nós vamos apresentar para vocês as colunas e é importante que cada processo seja em uma linha dessa e que tenha o controle desse processo para facilitar a sua vida quando for fazer o levantamento dos gaps, dos riscos. Então tudo isso é importante que tenha o controle. Então, se for transferir para outra ferramenta de inteligência artificial ou um BI da vida, que isso tenha como ter esse controle, que é o template aqui, o inventário tem um controle, a área tem um controle, os processos têm um controle, beleza? Então vamos falar sobre as colunas e sobre os processos aqui. Cada linha, lembrando, um processo. Primeira linha, descritivo dos campos, segunda linha, citação de exemplos. Então, a identificação, como eu disse, que vai facilitar a sua vida para o seu controle. A data em que esse inventário foi coletado, a área de negócio, então estou colocando aqui como exemplo, tá? Na linha 4 aqui no controle 1, e aqui é a descrição, beleza? Então, seguindo aqui a diretoria, pode ser o nome ou uma sigla, coloquei como diretoria de TI, pode ser DTI, DTTI, GTI, vai dependendo da sua área. DHO, DDH, RH, cada um que for coletar vai fazer para a sua área específica. Então, o nome da área aqui, área de privacidade, o responsável pela área, vai ser o nome da pessoa responsável. Esse processo está passando por alguns sistemas? Se sim, qual o sistema? Se tem o nome do fornecedor, coloque. Essa informação ou esse dado pessoal coletado ali, que entrou nesse sistema, ele surgiu de alguma carga sistêmica, foi feito um preenchimento manual, ele nasceu ali esse dado. Para onde ele foi? Para qual aplicação? Para qual base de dados? Então, a origem desse dado e o destino desse dado. Aqui nós temos aqui se ele passou por se esse sistema é desktop ou se ele é web, mobile. Então, tecnologia de bancos utilizados, se foi Oracle, SQL, Server, Sybase, MySQL, etc. Então, no nosso caso aqui, nós colocamos como exemplo o Oracle, colocamos que a aplicação é uma aplicação desktop, ou seja, fica instalado no seu computador.
onde os dados estão localizados, se é um dado que está numa estrutura on-premise ou se é uma estrutura SaaS. Aqui nós temos a coluna nome do servidor de bancos. Então, qual tipo de servidor de banco de dados está utilizando, o nome desse banco, se for armazenado num banco, se existe uma API, se existe um serviço de conexão, ou se é direto essa aplicação junto com a base de dados, se possui extração para o BI, como eu falei, lembrando lá do controle. Lembrando aqui, pessoal, pode ser API, pode ser um web service ou outro meio de conexão, um outro conector que tenha aqui, pode detalhar também. Então, se possui extração para BI, lembrando do controle lá, que é importante para o BI. Aqui nós já vemos se possui dados sensíveis. Veja que a gente modificou a cor aqui dessas células justamente para destacar mesmo. Possui dados sensíveis? Você coleta nessa aplicação dados sensíveis ou não? O que são dados sensíveis? Ou dados pessoais sensíveis. Então, o dado pessoal é tudo aquilo que identifica o titular. E dado pessoal sensível é aquele dado que pode trazer algum prejuízo ou algum constrangimento para o titular de dados. Quais são esses tipos de dados? Podem ser situação financeira, orientação sexual, credo, dados de saúde, situação de saúde, enfim, tudo aquilo que pode trazer algum constrangimento ou prejuízo, ele é um dado sensível desde que ele esteja ligado ao titular, é lógico. Necessita de consentimento do titular? Essa situação do consentimento, ela cabe muito mais para se for uma aplicação web ou um site, tá, pessoal? Os demais, normalmente a gente não coleta consentimento para esse tipo de situação. O consentimento ou ele vai ser lá no papel, ou ele vai ser de forma digital, quando você flaga algum disclaimer que tenha no seu portal ali, no seu site, ou aqueles botões de dar OK, confirmando que você dá o consentimento, se sim ou não. Solicita consentimento do titular. Tem um disclaimer ali na página principal com a descrição dos direitos do titular, da política de privacidade, dos termos de uso, sim ou não? E qual o motivo do consentimento? Por que você pede consentimento? Lembrando que o consentimento é uma das 10 bases legais. A primeira das 10 bases legais é o consentimento. E se necessita, nessas 4 colunas aqui, nós colocamos se possui dados pessoais. Se possuir, ele vai precisar do consentimento. Se não possuir, não precisa. Para uso, ele está solicitando o consentimento ali naquela página? Tá, então coloca aqui. Se não tá, coloca não. Então a gente tem aqui sim ou não. Sim e não, você pode escolher. E o motivo do consentimento? Lembrando, o consentimento precisa ser claro, direto e inequívoco, ou seja, se tiver descrito lá por que você está pedindo consentimento, tem que estar bem claro e não pode dar margem para dúvida, beleza? Então, para a parte de aplicações, nós colocamos desse formato. A parte de sites está bem semelhante, mas nós vamos mostrar aqui também, da mesma forma, vamos dar uma passadinha, mas nós colocamos separado aqui. Então,
Aqui novamente o identificador, a data que foi coletado, as mesmas informações, algum diferencial aqui que é a URL do website, a localidade desses dados, se está como SaaS ou se está como on-premise, aqui o servidor de banco de dados, colocar o nome do banco, a tecnologia que está utilizando, pode ser MongoDB, MariaDB e outros muito mais. Se ele tem o protocolo HTTPS ou se só tem o HTTP, ou seja, se é um site que já tem algumas restrições de segurança ou não. Então é importante essa informação. Novamente, se possui dados sensíveis, se armazena cookies. Lembrando que se armazenar cookies, além da política de privacidade, precisa ter a política de cookies, precisa estar explicando o que cada cookie coleta. Então, armazena cookies, sim ou não, possui dados sensíveis, igual ao outro, se necessita do consentimento, se está solicitando o consentimento e o motivo. Então, qual é o motivo aqui? Registrar o aceite ou o consentimento do usuário dessa plataforma. Lembrando novamente, para você tratar os dados do titular, seja de qual forma for, você tem que enquadrar esse tratamento em uma das 10 bases. Para os sites, normalmente a gente utiliza essa primeira hipótese legal, que é o consentimento. Para dados de menores, precisa ter o consentimento. Para dados sensíveis, precisa ter o consentimento. Então, muita atenção a isso. Esse é o modelo que nós estamos trazendo para vocês como uma forma de fazer esse mapeamento de dados, fazer esse inventário de dados e estruturar para você saber onde estão os seus dados pessoais, os dados que são tratados dentro da sua organização, da sua empresa, independente de um Data Discovery ou não. Data Discovery é bem bacana? É porque você pode acelerar uma busca, você pode, em cima daquele Data Discovery, utilizar uma ferramenta de anonimização para os dados sensíveis e baseados na tabela de temporalidade, quando aqueles dados precisam ser armazenados, só para consulta, eles podem ser anonimizados. Se você precisa deles, mas houve uma solicitação de eliminação, você pode também estar fazendo mascaramento, fazendo anonimização desses dados. Então essa é uma forma de ajudá-los. Se precisarem do modelo, é só me pedirem ali por e-mail, colocar a descrição ali abaixo do vídeo. Então nós estaremos tendo todo o prazer em auxiliá-los. Se tiverem dúvidas também, pode mandar para o meu e-mail e nós tentaremos esclarecer no menor tempo possível. Então, obrigado por estarem comigo em mais esse vídeo. Se não assistiram os demais, dá uma corridinha lá, assistam, curtam. E esse também, curtam o vídeo, compartilhem com quem vocês acham que seja interessante conhecer esse trabalho. E nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço a todos.